dentro dos embargos de declaração, alguns tópicos. Recordar quanto ao prazo, que o prazo é de 5 dias. Eu falei isso, quero só deixar destacado aqui. O prazo de 5 dias previsto no artigo 1023. Porque nós passamos do 1022 e quero agora chegar ao 1023, prazo de 5 dias, e ele é uma exceção, esse 1023, ao 1003, parágrafo 5º. O 1003, parágrafo 5º, prevê o prazo de todos os recursos em 15 dias, salvo os embargos de declaração. E aí vem o 1023 e prevê: os embargos serão opostos no prazo de 5 dias. Em petição dirigida ao juiz. Então, quanto à interposição, nós temos aqui, interposição dos embargos diretamente perante o prolator, da decisão embargada. Ele vai dizer o caput: dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, não sujeito a preparo. Eu vou falar no não sujeito a preparo depois. Aí, vejam o que o 1024, parágrafo 1º, vamos dar um pulo para o 1024, parágrafo 1º. O 1023 caput afirmou que os embargos serão ofertados, interpostos perante o juiz. Mas olha o parágrafo 1º do 1024. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente. Ou seja, nos tribunais, os embargos de declaração, eles são oferecidos perante o relator, se for o caso de uma decisão monocrática do relator. Olha o parágrafo 2º, também do 1024. Parágrafo 2º do 1024. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal qualquer proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Então o que nós temos é o seguinte: se for uma decisão, por isso que eu falei lá em cima, interposição diretamente perante o prolator da decisão embargada. Nós temos o 1023 caput, o 1024 parágrafo 1º, o 1024 parágrafo 2º, que trata da questão. Então nós temos a decisão do juiz de primeiro grau. A interposição se dará perante o juiz e o julgamento compete, ou cabe, né? Compete ao juiz. Essa é a primeira hipótese. Vou deixar mastigadinho para vocês. Primeira hipótese, que é a do 1023 caput. Segunda hipótese. Decisão do relator. Interposição perante o relator e julgamento compete ao relator. Ok? E a terceira hipótese, que é a do 1024, parágrafo 1º, decisão do colegiado. Decisão do órgão colegiado. A interposição será perante o relator e o julgamento compete ao colegiado. O relator é aquela ponte entre as partes e o colegiado, como nós vimos lá no procedimento recursal. Quem conduz o processo é o relator. Então o relator recebe o recurso e leva para o colegiado. Essa é a interpretação do 1023 caput, 1024 parágrafo 2º, a segunda hipótese, e 1024 parágrafo 1º, a terceira hipótese. A parte final do 1023 prevê uma isenção objetiva. O 1023, então, artigo 1023, infine, parte final.
Os embargos não se sujeitam a preparo. Então aqui nós temos uma isenção de natureza objetiva. Não importa o sujeito. Qualquer pessoa interpondo embargos de declaração, por mais rica que seja, está isenta. É uma isenção de natureza objetiva. Isenção objetiva, portanto. E para finalizar, no 1024, parágrafo 3º, para finalizar essa minha primeira parte aqui, esse meu raciocínio. O 1024, parágrafo 3º, ele trata do que nós já estudamos aqui também, a fungibilidade entre embargos de declaração e agravo interno. Olha lá. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, este o agravo interno, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, o recorrente é o embargante, né? Quem interpôs o embargo, para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do 1021, parágrafo 1º. Qual é essa exigência do 1021, parágrafo 1º? As exigências do 1021, parágrafo 1º. É o ônus da impugnação especificada. O recorrente deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Então, ele interpôs embargos de declaração, vai ser recebido como agravo interno. Só que ao interpor embargos de declaração, o que se espera é que ele tenha impugnado uma omissão, uma contradição, um erro material, uma obscuridade. E aí o tribunal, entendendo não ser caso de embargo de declaração, mais de agravo interno, quer dizer, a parte está buscando uma revisão, uma reforma da decisão e não um aperfeiçoamento da decisão, dá prazo para que a parte adapte o recurso à fungibilidade. Nós vimos que uma das características, quer dizer, uma das exigências, um dos requisitos da fungibilidade é a observância do prazo, né? Você tem que ter, o tribunal até admite receber o recurso errado como se fosse o certo. O problema é o prazo, não admite corrigir o prazo. Mas aqui não vai ter problema de prazo, né? Porque o agravo interno, que é o recurso que vai ser tido como correto, tem prazo de 15 dias. E os embargos de declaração têm prazo de 5 dias. Então, os embargos de declaração sendo interpostos em 5 dias, se ele for tido como recebido como agravo interno, você nunca vai passar. 5 não é maior que 15, como se facilmente percebe. Ok? Então, vamos parar por aqui nessas considerações sobre os embargos de declaração.